Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema do programa de hoje é o ateísmo, e participam hoje aqui do programa o professor Francisco Marshall, do Departamento de História da URGS, também curador cultural do Estúdio Clio, o Eli Vieira, que é pós-graduando de Genética e Biologia Molecular da URGS, também presidente, apesar de jovem, da Liga Humanista Secular do Brasil. Também está aqui o professor Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS, e eu, o Marco Ediacho, do Departamento de Física da URGS. Apesar de ser um assunto relativamente antigo, ele ficou atual nos últimos anos, a partir de 2006 com o movimento neoateísta, mais recentemente em 2009 com uma ampla divulgação, que a gente podia chamar até de propaganda em meios de comunicação, ônibus em Londres. Mais recentemente, em dezembro de 2010, houve uma tentativa por uma associação ateia, ateia.com, de trazer isso também para o Brasil. Então, é importante agora, eu acho, para nós, primeiro começar buscando uma definição. O que o ateu é e o que essas organizações buscam, né? Eu vou começar pelo professor Francisco Marshall. Há uma longa história do atitude ateísta, que é basicamente uma atitude de descrédito com o protagonismo de deuses heróis na regência do mundo e dos seus processos. Então, um ancestral mais remoto do ateísmo é uma atitude que ajuda a fundar a filosofia, a democracia, as disciplinas organizadas metodologicamente em território grego. E não são originariamente ateístas. Quando nós falamos dos filósofos físicos, Tales, tantos outros que preferem um elemento de coesão, de fundamento, de ordem, de natureza física, não há nenhuma segurança de que eles tenham abandonado o elemento fundamental do pensamento mítico, do pensamento religioso, que é a conectividade, a noção de que há uma potência sagrada que preside a conexão dos eventos do mundo e dá a eles uma lógica, um sentido. Todavia, na Grécia, um avatar dessa atitude proclamou a relatividade da atitude da cultura religiosa. Foi Xenófanes de Colofão, quando disse que se os egípcios tivessem... Por que os deuses dos egípcios são baixinhos, narigudos e têm a pele escura? Por que os deuses dos traços são altos, ruivos e têm a pele bem branca? Disse ele também, se os cavalos tivessem mãos, fariam a imagem dos seus deuses com a forma de cavalos. Se os leões tivessem mãos, fariam seus deuses com a forma de leões. Isso mais ou menos em 550 a.C. E a partir desse momento é inelutável a consciência de que a religião é um fenômeno cultural, inventado, como a literatura, como o teatro, como muitas coisas valiosas que são também inventadas. E a filosofia e a história da democracia terminam de desenvolver esse processo por meio do qual o protagonismo divino no mundo é substituído por uma autonomia, por um reconhecimento da capacidade, da plena capacidade deliberativa do homem, da humanidade, da coletividade, seja na condução do seu destino político, seja, a partir desse mesmo processo, também da produção dos parâmetros do conhecimento, da educação, do seu relacionamento com o mundo, o passado, o presente e o futuro. Todavia, esse sempre foi uma atitude minoritária, mas ela é connatural da democracia, e ela evolui modernamente por meio de várias crises, porque esse pensamento filosófico antigo, que não é naturalmente ateísta, ele é um pensamento de ceticismo, de descrédito, de relativização da religião, mas ele foi o combustível para atitudes modernas que estenderam essa crítica às instituições que se haviam tornado poderosas com argumento religioso, sobretudo cristianismo, e dentro do cristianismo a marca maior dele, que é o catolicismo. Então, no mundo moderno se confunde a reação contra um espírito teológico, presidindo a compreensão do mundo, e também a instituição que garante esse princípio, que é a Igreja. Ora, a Igreja tomou uma atitude que deveria ser defensiva, mas que se tornou uma atitude frontalmente ofensiva face ao pensamento científico, ao pensamento analítico, a partir do século XVI e XVII em particular. Testemunho disso é a morte de cientistas condenados, executados, o que acendeu ainda mais um horizonte, uma fronteira de litígio que permanece hoje entre esse argumento teológico, religioso, e o argumento científico. Então, é desse ponto de vista que eu acho que cabe aqui nós pensarmos em que medida esse ateísmo moderno, que agora está, enfim, tomando um novo patamar nas obras
do Dawkins, do Hitchens, nessa campanha mundial de sociedades organizadas, que medida eles também não corresponde a um estágio contemporâneo de defesa de um princípio da própria sociedade contemporânea nos seus fundamentos, no seu fundamento republicano, democrático, no seu fundamento de autonomia científica, metodológica, levando adiante um processo de autonomia iniciado lá na Grécia Antiga e que não é um estado de natureza, é um estado produzido culturalmente a partir de uma motivação, de uma mobilização complexa, difícil. Bom, então o ateu nesse cenário, ele adquire uma definição primária por oposição ao crente. E eu colocaria um paradigma nisso entre a diferença entre pensamento heteronômico e pensamento autônomo. O pensamento heteronômico tributa um terceiro, externo, o poder de produzir a ordem do mundo, a coesão entre os fenômenos, a relação entre passado, presente e futuro, e a partir disso toda a ordem social, cultural, jurídica, científica, educacional, enfim. Mas não precisa ser necessariamente teísta. Não precisa ser necessariamente teísta, mas ele atribui a um elemento externo e verifica e aceita que essa conexão existe entre os vários fenômenos do mundo, presidido por alguma potência. Por exemplo... Que tem um desejo último, que as coisas têm que acontecer. Tem um caráter volitivo, que tem um fundamento, que tem uma lógica. Há ordens místicas, por exemplo, que tem um caráter teísta, como os Rosa Cruz. Eles não reconhecem a personificação divina, tal como as religiões antigas que perduram, mas eles veem uma energia, uma ordem, esse elemento de coesão, de conectividade. E do outro lado, um pensamento de autonomia. Autonomia cujo o ponto máximo de formulação, do ponto de vista cognitivo e epistemológico, continua sendo Werner Heisenberg, ou seja, a percepção de que há uma desconexão entre os fenômenos do mundo e que essa conexão é produzida por uma narrativa, pela aceitação de um estado particular da observação, que é a narrativa da conta. Então a ideia de que nós chegamos a uma sociedade desconectada e que o que nós produzimos é por nossa autoria, por nossa deliberação, por nosso escopo ético. Não entendi bem a diferença, porque eu consigo imaginar uma visão teísta do mundo, aquele Deus não participante, né, que desencadeou o universo, mas ainda assim eu imagino que tu possa ter uma visão autônoma, né, independente, onde as tuas decisões são tomadas, não tem um registro externo, além daquele momento. Parece ser a posição de Voltaire, dos deístas franceses daquela época, que eles podiam imaginar um mundo desconectado, que seja, porém que tem uma origem numa grande mente cósmica que eles poderiam chamar de Deus. Isso ainda é um pensamento heteronômico, embora ele, claro, seja socialmente muito mais maduro, muito mais avançado. Ele está impregnado, por exemplo, na ordem social e política norte-americana, francesa. Um pensamento misto, talvez, né? Porque tem uma escala de tempo onde tem heteronomia e a partir desse momento... Sim, mas nisso que vocês falam, a questão seria o criador, ele pararia o processo em algum momento, ele criaria e ia embora. Ele não acompanharia, ele não teria um objetivo com a criação. Talvez. Mas ele tem um objetivo com a criação. Sim, eu como ateu, e eu penso autonomia versus a heteronomia desse ponto de vista, eu entendo que se coloca a posição do observador do mundo que não considera, não supõe, não leva em conta, em qualquer análise causal, qualquer análise explicativa, a existência de um terceiro anterior ao processo. E sobrenatural. Acho que especialmente sobrenatural. Mas vale também para as relações causais na sociedade, vale para todo o processo social como todos, porque também a gente é induzido a erro por pressuposições, por terceiros que têm outra dimensão, não necessariamente metafísica. Então a ideia de uma alienação do terceiro na observação dos processos. Eu vou pedir para o Eli nos falar um pouco também da visão da Liga Humanista. Eu acho que o Francisco, voltando a tudo que ele disse, eu acho que ele se ateve a uma das definições de ateísmo, pelo menos um conjunto delas, que seria o ateísmo positivo. O ateísmo positivo é aquele que crê ter argumentos para mostrar que Deus provavelmente não existe ou não existe de fato, como uma certeza. E eu gosto muito de uma distinção de um filósofo americano chamado Michael Martin, que ele divide o ateísmo em positivo e negativo. O negativo seria um conjunto vazio, ou seja, as pessoas que têm medo dos ateus e tal, elas têm tantos motivos para temer esse tipo de ateu do que motivos para temer pessoas calvas, por exemplo. Como é um conjunto vazio, o que quer dizer com isso? Que não existem proposições no ateísmo negativo. Então, o que se diz nele é, você, crente teísta, apresentou seus motivos e argumentos para me convencer de que seu Deus existe. Mas eu não creio que são suficientes e eu não vou acreditar. Então é uma posição de abstenção. Ou seja, não é o ateu que crê na não existência. Exatamente, é um ateu descrente. O tal do agnóstico. Poderia ser chamado de agnóstico de algumas formas. Eu acho que é o nome mais adequado, porque ateu negativo, o negativo é negativo, né? Então já... É uma terminologia que varia bastante dependendo do pensador. O Michael Martin usa essa terminologia. Ele corrói um conceito. Né? Por exemplo, você pega os três principais argumentos para a existência
existência de Deus que foram apresentados pelos teólogos, o teológico, o ontológico e o cosmológico. Você vê que eles têm vários problemas com eles, por exemplo, que eles podem ser usados para defender vários deuses e não um só. Então, nessa insuficiência desses argumentos, não são bons argumentos, então eu sou um racionalista, não aceito esses argumentos como suficientes para crer em Deus. Mas Logo, você poderia dizer que esse ateu está à espera de novas provas? Pode dizer que ele é receptivo. Pode dizer assim, dado todo o conjunto de evidências que me apresentaram até o momento, eu não vejo nenhuma razão para acreditar em alguma divindade. Até o momento que apareça uma uma das críticas que se ouve falar muito é que o ateu seria um novo tipo de religioso. Com todas as mazelas do religioso, preconceitos, ideias preconcebidas. Para isso tem uma frase famosa que é muito boa, que diz que o ateísmo é uma religião da mesma maneira que não colecionar selos é um hobby. Exatamente. É nesse sentido que eu estou dizendo. Temer ateus é como temer calvos. No fundo, essa diferenciação está procurando escapar do estigma desse ateu. Mas é uma definição ociosa, uma definição frívola, porque o ateu não tem um processo de crença, não tem uma atitude de culto. Já pensando um ateu positivista, sim, porque é um tempo da razão. Sim. Mas aí, sem dúvida, há uma analogia. Mas continuando assim, eu disse do ateu descrente, eu disse que esse tipo de ateu que é simplesmente descrente, que não quer acreditar, ou não consegue acreditar porque os argumentos dos religiosos são ruins, ele é um tipo. Agora, o outro tipo é o ateu positivo, segundo essa definição do Michael Martin. Ele crê ter argumentos que ou aumentam a improbabilidade de uma divindade ou mostram que essa divindade não existe. E eu creio que o Francisco é um ateu positivo, porque ele tem toda uma teoria metafísica sobre heteronomia, autonomia, etc. Eu também sou um ateu positivo em alguns sentidos, porque eu acho que uma mente cósmica é ainda uma forma de antropocentrismo e nós não temos motivo algum para acreditar que um atributo humano esteja por trás do universo ou antes da origem do universo, ou controlando o universo. Assim como os próprios religiosos dizem, você está fazendo um espantalho do meu Deus, porque meu Deus não é um velhinho de barba branca sentado na nuvem. Mas, ainda assim, o Deus dele continua sendo uma mente cósmica, uma pessoa com planos, com valores. Eles dizem, Deus te ama. Se Deus me ama, ele tem valores humanos. Eu não acho que os valores humanos ou a mente humana pode ser atribuída a uma instância tão inacessível, no mínimo, do universo que seja, daquilo que existe. Bom, mas isso aí já Freud, essa personificação das divindades, Freud já falava há mais de 100 anos. Mas eu acho que há algo a se acrescentar, por exemplo, o Dawkins diz isso um pouco, há algo a se acrescentar a Freud, porque agora nós temos mais detalhes de como a mente humana surgiu. Né? A gente analisa o comportamento e o cérebro humano, compara com as espécies mais aparentadas, com o chimpanzé, com o orangotango, com o gorila, e vê que nossos atributos mentais e morais foram crescendo com o tempo, foram se desenvolvendo no tempo evolutivo, assim como nossa morfologia, nossas mãos, nossa cabeça. Mas a ideia básica, acho que se mantém, a projeção da imagem do pai protetor. Sim. Agora, o agnóstico, como tu estavas definindo, também possui uma certa abertura, não digo para um argumento que venha convencê-lo de que Deus existe, mas sim para uma discussão que pode ainda se estabelecer entre o pensamento argumentativo e o pensamento teológico. Todavia, o agnóstico, ele assume que com os instrumentos cognitivos humanos, a lógica analítica, com a análise de discurso, com qualquer instrumento de análise que se abordar essa questão, nós não temos como certificar o conhecimento do sagrado. Que isso depende de aceitar revelação, transe xamânico, inspiração divina e processos que não são tangíveis por uma análise realmente confiável. Nesse sentido, o agnóstico é um pouquinho mais fraco, então, que o ateu negativo. O ateu negativo bota, vamos dizer, a culpa do não convencimento nas provas, enquanto que o agnóstico, do jeito que definiu, ele diz que o ser humano tem uma limitação também na análise. Que isso é próprio dos instrumentos de conhecimento que nós temos, ou seja, o agnóstico recusa revelação, milagre, transe mediúnico, transe xamânico, todos os instrumentos por meio dos quais, supostamente, se produz o conhecimento do sagrado, por meio de visões intangíveis. E o agnóstico não aceita isso como fonte do conhecimento, portanto, recusa as provas procedentes. Então, um ateu pode ser agnóstico, não há nenhuma incompatibilidade entre uma posição e outra. Acho que é parte do processo de uma convicção ateísta ter um instrumental agnóstico também para denunciar a intromissão desse terceiro. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo aqui o ateísmo.
A gente sempre é costume nosso botar a bibliografia na página do nosso programa, que é o frontedaciencia.urgs.br. Eu queria agora, nesse próximo bloco, entrar na discussão do porquê da organização. Aqui na mesa a gente tem 2 representantes de organizações ateístas diferentes. E aí eu volto àquela minha crítica que já ouvi. Nós aqui nesse programa somos todos ateus, né? Na verdade são 4 representantes, porque vocês, professores da URGS, estão na universidade laica, nós, professores da URGS. Mas a gente sabe que tem professores da URGS que não tem, mas a instituição surgiu como uma aqui hoje somos 4 ateus. Mas os ouvintes podem ficar tranquilos, porque os ateus diferem muito entre si, exatamente. Por isso mesmo é difícil ter essa organização. A gente tem 4 ateus, 2 deles sem organizações e tem 2 organizações. Eu sou sócio da TEA, mas como maneira de apoiar. Mas é como eu, então. Então eu queria que me explicasse um pouco, já que eu sou então o que não está associado a nada, eu queria que me explicasse por que ateus se organizam, por que existem diferentes organizações. Por que isso não quer dizer que vocês estão montando as suas próprias igrejas? Eu sou contra o proselitismo. Acho que o proselitismo é uma invasão, uma intromissão, uma declaração de falta de liberdade. Mas proselitismo não era o que ia acontecer nos ônibus? Havia um componente de proselitismo ali, sim, que eu acho que faz parte do exagero, um pouco do enfrentamento proposto naquela campanha. Então a campanha produzia um choque que atinge efeito, de fato. O efeito de perturbar um estado natural de consciência das pessoas, em que associam a fé à bondade e a ausência de fé à maldade. Isso, claro, não é o sentimento dessa mesa, mas isso é muito propagado no meio popular. José Luiz da Atena que o diga. José Luiz da Atena que o diga, mas muitas outras pessoas, né? O meu porteiro... Vocês têm que explicar quem é essa pessoa, porque os ouvintes da nossa rádio provavelmente não sabem. Eu fiquei sabendo quando ele fez esse delito, por exemplo. Né? Um apresentador de um programa desses de sensacionalismo policialesco, né, de São Paulo, que reportou um crime bárbaro, hediondo, e aí acusava o autor desse crime de ser um ateu, uma pessoa que não tem Deus no coração. Mas seria uma dedução dele em cima do crime. Sim, ele não interpelou o sujeito, nem nada. Mas eu acho muito mais grave o que fez o Frei Beto, que afinal de contas teve um papel histórico no Brasil recente, é um sujeito relativamente esclarecido, escreve muito bem, se move entre intelectuais, pelo menos, e declarou que o torturador era um ateu militante, porque profanava a obra máxima da criação divina, que é o corpo humano produzido à imagem e semelhança de Deus. Isso ao defender a religiosidade da nossa presidenta Dilma Rousseff. O que sabia ele da fé ou descrença dos torturadores que realizaram esses crimes? Muito provavelmente, aliás, mais provavelmente, eram pessoas que poderiam encontrar na religião um indulto pela sua falha. Mas eu não vou me aventurar nesse diagnóstico, eu não sei disso. Definir os inquisidores como ateus militantes. Há o paradoxo, né, de que ele é um frei dominicano e o primeiro manual de tortura da história da humanidade, que é o Maleus Maleficarum, produzido em 1494 em Augsburg, foi produzido por freis dominicanos e foi um instrumento de tortura em que a igreja torturou cientistas, lideranças, mulheres, enfim, acusados de tudo que é tipo de heresia, né? Então, voltando a outra questão, né, por sinal, tem alguma chance da gente botar isso no site? O Maleus, acho que sim. O Maleus Maleficarum tem facsímiles e tem... Vamos botar na... Tem, é interessante, é um documento histórico, né? Sagan fala sobre ele no Mundo Assombrado pelos Demônios. Se não há uma militância pelo fundamento autônomo, que é como chama aqui o ateísmo, o espírito teológico, a crença, elas vão predominando, vão assumindo uma posição indevida de igualdade, de isonomia, face a aspectos do mundo social onde isso não pode acontecer. Eu penso exatamente quanto à educação e à saúde, por exemplo. Nós temos o risco de haver uma equiparação do argumento criacionista com o argumento darwinista. E esse risco prospera na medida em que se passa essa falsa impressão de que o mundo religioso, o mundo teológico, apenas uma opção a mais diante de uma outra opção que é um mundo ateu ou autônomo. Mas essa opção normalmente ela vem de pessoas que realmente não conhecem biologia profundamente. Dentro da própria igreja, do sistema educacional, de colégios, escolas confessionais, isso não é professado. Professado por fundamentalistas norte-americanos, mas no Brasil também. Não, no Brasil também. Mas só voltando um pouco à campanha ali, acho que essa reação, como o exemplo do Datena mostrou, ela segue um pouco em paralelo com alguns dados que existem. Eu não tenho os números de cabeça, mas os dados para o Brasil são mais ou menos parecidos com os dados americanos, onde a classe, a categoria de indivíduos menos confiável, que ninguém elegeria para presidente ou para qualquer cargo de confiança são os ateus. Então, os ateus estão na frente de estupradores,
de tudo. Existe essa visão distorcida. Qual é a proposta da Ateia, por exemplo? A proposta da Ateia é difundir uma imagem de que qualquer indivíduo pode optar por ser ateu e que isso não garante nem que ele seja bom, nem que ele seja ruim. Então havia naquelas propagandas uma muito chocante, que é a que mais aterrorizou as pessoas, né? Que dizia, deixa eu ver uma frase: religião não define caráter. E aí, Charlie Chaplin, esse não acredita em Deus. E Hitler, acredita em Deus. Bom, claro que assim, a atitude religiosa do Hitler é muito complexa, né? Mas ele certamente tinha um espírito místico por trás, embora fosse um misticismo muito sui generis. E é claro que haveria no lado cristão pessoas que acreditam em Deus e que seriam tão louváveis quanto Charlie Chaplin. Então, seria preciso relativizar se a gente for realmente tratar disso de modo analítico. Mas o objetivo básico é simplesmente desvincular. Não há nada que garanta que um sujeito, por ser ateu ou por ser religioso, é bom ou é mau. Quer dizer, então, a frase boa deveria ser a religião ou a falta de não define. Exato, não porque define. uma frase menos publicitária. Eu vou repetir a pergunta para o Eli aqui, qual é o objetivo da Liga Humanista Secular? A Liga Humanista Secular promove uma cosmovisão, né? O ateísmo não é por si uma cosmovisão, mas o humanismo secular é. E essa cosmovisão, ou seja, uma postura de encarar o mundo e a ética, foi definida pelo Edward Wilson da sociobiologia como a única cosmovisão compatível com a ciência tal como ela está. O que é isso? A gente está ouvindo muitos ateus falarem em democracia, em direitos humanos, em ciência. Nada disso está dentro do ateísmo. Se você juntar tudo isso e colocar num balaio só, isso se chama humanismo secular. Inclusive, existe uma associação internacional que a gente chama de Umbrella Organization, que ela junta várias organizações ao redor do mundo, que é a IHIL, Associação Humanista Ética Internacional, que ela participa das reuniões da ONU, era a única entidade que estava falando contra os muçulmanos, evitando que eles tentassem passar aquelas resoluções anti-blasfêmia. Isso eles estão fazendo desde 2005, por causa dos cartoons do Jyllands-Posten, lá da Dinamarca. Então, resoluções dentro dos países muçulmanos? Porque existem, todo ano... São resoluções... Eu estou divagando aqui, mas em resumo, todo ano existem reuniões do Conselho de Direitos Humanos da ONU, e a ONU passa resoluções para os países membros, e os países membros podem ou não aprovar como leis. E quando é uma resolução que eles chamam Binding Resolution, é quase obrigatório, né? Não é obrigatório, mas é quase, que os países membros passem isso na forma de lei. O que os muçulmanos estão tentando é fazer com que os países membros da ONU passem leis anti-blasfêmia, como aquela do Paquistão, que matou um político lá recentemente. O segurança dele matou ele porque ele falou contra essa lei, e até o Papa falou contra a lei já. Enfim, a proposta da Liga Humanista Secular é mostrar que existe uma parte dos ateus, não são todos, que comungam de princípios básicos. Esses princípios são os direitos humanos, a democracia e a ciência como o melhor instrumento para produzir conhecimento. Não estamos dizendo que é o único, mas é o melhor. E é isso. A diferença para o ateísmo puro e simples é que nós temos uma agenda positiva. Nós temos o que propor ou o que debater. Não estou dizendo que os outros ateus não tenham, mas eu estou dizendo que os ateus, como eu dizia no começo, são muito diferentes entre si, e existem aqueles ateus que são favoráveis a coisas que são contra os direitos humanos. Assim, advogado diabo. Recentemente participei de um debate sobre essas mesmas questões, e um dos interlocutores era o Percival Pugina, que é um crente realmente militante, ele assume tudo que se espera de um crente. Muitos padres não assumem coisas que ele assume, não. E o argumento central dele era a defesa da dignidade da pessoa humana. Então, se nós abrimos mão da religião e do cristianismo em particular, como fica a defesa da dignidade da pessoa humana? Ora, abandonar os fundamentos do cristianismo é um primeiro passo para se progredir nesse reconhecimento da dignidade da pessoa humana, porque nós estamos abrindo mão de uma condição a priori pecadora, ou seja, devedora face a uma potência externa, estamos abrindo mão de toda a consequência de condições e de pactuações que essa dívida original gera sobre qualquer indivíduo. Ninguém precisa entrar aqui em uma análise histórica do que foi a atitude da igreja diante da pessoa humana, porque já até falei um pouco sobre isso. A dignidade da defesa humana, da pessoa humana, de um ponto de vista ateu, ela está num jogo de reciprocidade. Consequência lógica necessária da existência coletiva e do imperativo da reciprocidade, e que gera consequências éticas deduzidas do pacto social, que são plenamente válidas e garantidoras de qualquer medida de salvaguarda de minorias, de identidade, de liberdade. Essas regras de convivência em sociedade que evoluíram junto com a forma. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, e o tema do programa de hoje é o ateísmo. E o nosso site é o frontedaciencia.urgs.br.
Eu acho que naturalmente o assunto foi nessa direção, então a questão também que se muito levanta é, uma vez que a gente tira o Deus, né, aquele observador, julgador que estaria sobre nós nos olhando, como apareceria a ética e a moral dentro da sociedade? Eu tenho uma frase, alguém me escreveu um dia, não, aí é cada um por si, se não existe Deus. Vale tudo, né? Vale tudo, cada um por si, cada um faz o que quer. E é isso que o Marshall estava falando, exatamente. Eu duvido da segurança ética de alguém que precisa de um fiador externo para praticar o bem, para praticar, inclusive, a solidariedade, que é uma forma humanística avançada, necessária para todas. Se isso depende de uma coerção externa, de uma garantia, de um fiador, de uma ameaça de céu, de inferno, de qualquer tipo de Sim, mas vamos dizer, a garantia que tu tem é que a pessoa que acredita nisso está sempre amarrada por isso. Ela não é soberana, ela é autora, ela não chegou ao ato de solidariedade ou de bondade por uma autonomia, por uma autoria dela, e sim por um fator. Se essas são as razões para ela fazer o bem, ela não é boa o suficiente. Não, sim, mas agora, isso é uma questão abstrata sobre mas do ponto de vista prático ela seria boa o suficiente. Seria boa o suficiente. Na prática nós sabemos pessoas que são boas e agem bem, independentemente da religião. Tu encontra comportamento... Mas de onde sai do ateu para ser pro ateu? Vamos dizer... Mas vamos para mais baixo. Existem populações de animais, né, de macacos, de bonobos, onde tu tem comportamento cooperativo. Eles se ajudam. Independente se Deus existe ou não, tu não pode dizer que os macacos acreditam nisso. Né? Não é o medo de ir para o inferno que faz um macaco cooperar com o macaco do lado. E tu tem comunidades que vivem com regras de comportamento, de ajudar o próximo, de não fazer mal ao próximo, porque aquilo ali ajuda a sobrevivência em última instância do grupo, né? Do indivíduo, mas em última instância do grupo. Então esse comportamento social é algo que evoluiu com a humanidade. E o fundamento está lá na Grécia também. Aí o Anaximandro, a famosa sentença de Anaximandro. Depois foi racionalizado, mas a origem do comportamento em sociedade é biológica. Eu recomendo um site que eu mantenho, o evolucionismo.org, e lá eu fiz uma divulgaçãozinha de uma teoria da biologia evolutiva, que já tem várias décadas já, que é a seleção de parentesco. Fazer um experimento mental aqui. Você está mais propenso a fazer o bem para uma pessoa aparentada, um filho, ou uma pessoa que você sabe que vai ter um futuro genético contigo, que é uma parceira, uma esposa, ou com um estranho na rua? Todo mundo sabe intuitivamente que é muito mais provável você ajudar um parente. E a biologia evolutiva é capaz de explicar isso. É a famosa frase do Haldane, né, que perguntaram para ele se ele pularia no rio para salvar um irmão. Ele dizia, não, mas dois já sim. Porque a carga genética já dá quase 100% de semelhança genética, exatamente. A sentença do Anaximandro, que é muito bem comentada pelo Heidegger, ela diz que a justiça é produzida entre paralelos, entre recíprocos, perialelos em grego, né? Então, ela estabelece em que condições em sociedade, em cultura, então já alienado de uma ética darwinista, já com uma decisão ética, que inclusive pode contrariar elementos darwinistas. Acho que a produção da solidariedade, do bem, ela contraria muitos instintos darwinistas, né? Muita tendência darwinista. Eu não acho que contraria, é uma forma... A curto prazo. Ela contraria um pragmatismo do indivíduo, né? Do indivíduo. Porque a teoria da evolução é ética da solidariedade pensando essa reciprocidade. Mas a reciprocidade também está prevista em modelos de evolução. Esse se chama eu coço suas costas, você coça as minhas. Existe uma área da biologia, é bastante interdisciplinar, que é a teoria de jogos, onde uma série de mecanismos de reciprocidade direta, indireta, de grupo espacial, que ajudam a explicar. Então não tem contradição. Quer dizer, eu posso então fazer um sumário dizendo que na ausência da religião, na ausência do mito esse que dita as regras, a sociedade se organizaria naturalmente com uma estrutura ética e moral. Não, naturalmente não. Melhor. Claro, não, mas sim, de um modo consistente, sustentável, argumentativo, de um modo que todos podem reconhecer e compartilhar, mesmo os religiosos. Tá, e só voltando à biologia... As minhas últimas considerações são sobre biologia evolutiva. É clássico ver a evolução do comportamento como uma coisa de egoísmo. Porém, se você olhar na biosfera terrestre, os seres vivos mais bem-sucedidos são aqueles que cooperam. Os corais cooperam com algas, as formigas cooperam com fungos. E a biologia evolutiva já passou desse estágio em que o mundo natural parecia ser apenas egoísmo, em termos bem fracos. Aí é um pouco mais simbiose, né? Existem exemplos de altruísmo. Para fechar, eu queria dizer que acho que é importante que os ateus se organizem nesse momento, porque é uma questão de garantir direitos civis, da mesma maneira que o movimento homossexual conseguiu garantias
né, na década de 60, 70, eu acho que está acontecendo a mesma coisa com o movimento ateísta. Existem direitos civis básicos que estão sendo violados, existe uma série de preconceitos que estão sendo mantidos, que tem que ser revertidos. E essa é a importância desse movimento renascendo nesse momento. Uma última consideração. Eu acho que uma democracia deve ser julgada pela forma como ela trata suas minorias. E que o Brasil deveria pensar nisso mais agora. Tanto quanto sobre os ateus, quanto sobre os gays. Sim, mas a gente não tem que fazer também toda uma discussão sobre minorias, porque no futuro esperamos que os ateus sejam maioria. Não, eu não espero. Eu não espero. Tá, então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Discutimos hoje aqui o ateísmo. Estiveram com a gente aqui o professor Francisco Marshall, do Departamento de História da URGS, que é também curador cultural do Estúdio Clio, o Eli Vieira, que é pós-graduando em Genética e Biologia Molecular e é o presidente da Liga Humanista Secular do Brasil, o professor Jefferson Lenzon, do Departamento de Física da URGS, e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Técnica de Gilson de Césaro, direção técnica de Francisco Guazelli.